Olha, perder a guarda de uma criança é a penalidade mais grave imposta aos pais que faltam com os deveres em relação aos filhos. As razões para que uma mãe perca a guarda do filho são as mais diversas, como colocar em risco o menor, casos de violência ou ameaças físicas e verbais e muito mais. Esse é o nosso assunto de hoje, do quadro Explica Pra Gente, com a advogada Júlia Nunes, que está com a gente aqui ao vivo. Doutora, tudo bem? Bem-vinda aqui ao nosso Fique Alerta. Boa tarde. Muito obrigada. Com mais um tema importantíssimo para nós mulheres, né? É verdade, é verdade. Acredito que não existe uma penalidade pior para uma mãe do que perder a guarda do seu filho. Até mesmo a prisão ainda não é tão grave quanto perder o contato imediato com o seu filho menor de idade. E aí existem muitos casos em que a perda da guarda é a última instância, vamos dizer assim, é isso? Perfeito. Muitas mulheres nos procuram perguntando como é que eu vou perder? Se eu me separar, se eu sair de casa, se eu abandonar o lar, eu perco a guarda da minha criança? O que é necessário para poder perder? Isso não acontece. Você terminar o seu relacionamento, você sair da sua casa, não implica em absolutamente nada. O que você não pode causar é um dano para o menor. Hoje, para poder a mãe perder a guarda da criança, obrigatoriamente ela tem que ter maltratado essa criança, seja maltratar fisicamente ou emocionalmente. Muitos casos que agora tem mais aplicação contra a mulher do que contra o homem, que é a alienação parental. É quando a mãe ela causa um dano emocional, tentando quebrar o vínculo, principalmente com o pai. Então, é necessário que haja essa denúncia, que seja investigado e que o judiciário, o juiz estabeleça. A regra no Brasil é guarda compartilhada. Pai e mãe têm os mesmos direitos sobre os filhos. E a exceção é a perda da guarda compartilhada para unilateral. E isso só vai acontecer se o mal for para a criança. Muitas mulheres, inclusive, reclamam assim, mas eu sou vítima de violência doméstica. Como é que eu sou vítima de violência doméstica e vou ter guarda compartilhada? Já está pacificado no judiciário. Se a violência ela não está acometida contra o menor, o pai ainda terá direito sobre o filho. Então, quer dizer, mesmo que tenha um histórico, essa mãe tenha saído de casa porque era, enfim, o marido, o relacionamento era abusivo, se não tinha comprovação com esse abuso, no caso, ser estendido para o filho, o pai ainda continua tendo direito. Exatamente. E ao contrário até. Muitas mulheres vítimas de violência, por falta de conhecimento e até mesmo por ter sido tão machucada, acaba contando ao filho, imaculando a imagem do pai para o filho. E aí começa a falar do pai, né? O seu pai lhe abandonou, o seu pai me machucava, o seu pai me agredia. E acaba quebrando o vínculo com o pai. Essa mãe que faz isso, ela comete alienação parental, que se comprovada vai fazer com que, mesmo ela sendo vítima de violência, ela perca a guarda sobre a criança. Então é necessário que a gente fique muito atento para preservar a integridade não só física do menor, como também emocional. A gente separou aqui alguns pontos para a gente colocar, né? E, por exemplo, veja que pode gerar a perda da guarda dos filhos, abuso da autoridade de pais. O que seria isso? Todo pai ele tem uma autoridade. Certo. Ele tem que educar, ele tem que até mesmo aplicar sanções no filho. Mas a partir do momento que ele utiliza dessa autoridade de uma forma indevida e acabar atingindo o menor, ele excedeu do seu direito, ele pode perder a guarda. Entendi. Falta com os deveres a eles inerentes, ou seja, prover saúde, educação, alimentação. Perfeito. E o principal hoje em dia é a questão da educação. Muitos pais, inclusive durante a pandemia, não matricularam seus filhos. Há uma obrigatoriedade legal do filho menor ele estar matriculado. Quando você para de cumprir com sua obrigação, que é colocar para educar, para estudar, você ter uma alimentação saudável, você não permanecer dentro do lar com o filho. Às vezes uma criança de 12 anos, você simplesmente vai trabalhar e deixa ela sozinha em casa. Isso não pode acontecer. Você vai acabar perdendo, se denunciada, a guarda do seu filho. E é isso que são os deveres do pai e da mãe. Ok. Danos ou prejuízos aos bens dos filhos. O que seria isso? Tem muitos pais que acabam se valendo da condição. Por exemplo, eu recebo uma herança para o meu filho, não é minha, é do meu filho. Certo. E aí eu utilizo dos valores que deveria ser utilizado para o meu filho para uso próprio. Certo. Eu acabo vendendo as coisas do meu filho, utilizando com entorpecentes, eu acabo destruindo o patrimônio, o que é direito do meu filho, sem nenhum tipo de motivação. Entendi. Então, é um dos motivos também. Castigos imoderados seriam aqueles excedentes. O mais comum hoje para perda da guarda
guarda é exatamente você estar maltratando essa criança. Certo. Houve um tempo que era comum, inclusive na nossa geração, que o pai batia, a mãe batia, hoje não é mais permissível. Vadiava, como se dizia antigamente. Essa semana a minha irmã presenciou uma mulher educando uma criança e realmente a criança era muito agitada e necessitava de uma correção, mas ela agredia fisicamente. Por mais que algumas pessoas ainda considerem correta essa agressão física, ela não é mais tolerada. Existem leis específicas. Então, não tem esse negócio de você beliscar a criança, deixar a criança machucada, arrastar a criança por cabelo. Esse castigo, quando ele é imoderado, vai fazer sim com que você perca o direito da guarda e mais do que isso, você responde criminalmente. Dependendo do que você fez, você pode responder por tortura, você pode responder por lesão corporal, até mesmo por tentativa de homicídio. Então, tem que ter muito cuidado quando se fala de aplicação de uma pena e essa pena para a criança, para educar, que seja física, né? Castigos físicos. É importante lembrar, né, doutora Júlia, que a gente evolui, o tempo evolui, né? A gente teve mudanças na legislação, né? Porque antigamente podia, que é normal, né? Lógico, isso não é bom separar também, que isso não quer dizer que você não deva dar orientação, educação e até correção ao seu filho, né? Pelo contrário, senão você vai criar um adulto aí que não respeite nada nem ninguém. Mas tem que ter a moderação, né? Exagerar não dá, nem partir para agressão física, não é? Perfeito. A gente tem que educar e educar também é ensinar. Sim. E ensinar não é bater. Você, quando bate no seu filho, você ensina o seu filho que ele pode resolver os problemas com a porrada. E isso não funciona. Porque quando ele é pequeno, ele não vai ter uma aplicação de uma lei dura, mas quando ele completar a maioridade, ele também vai responder por crime que a mãe ou o pai pode responder durante a criação. O último ponto aqui é abandono, não é? Então, se você... a senhora deu o exemplo aí de repente que a mãe deixa a casa, né? Enfim, e aí tem medo de perder a guarda. É diferente do abandono, ou seja, você vai-se embora no mundo e deixou, por exemplo, o seu filho com a avó, com o pai mesmo e não dá mais satisfação. Aí é abandono. O abandono, existem dois tipos de abandono. O abandono incapaz, ele pode ser o abandono físico, mas existe também o abandono afetivo, que é muito mais cometido pelos homens, inclusive já está aí pacificado que muitas vezes chama que é o homem que aborta a criança depois de ter nascido. Então esse abandono do menor, ele pode ser esse abandono afetivo, mas o principal e que dá, inclusive aqui no sertão alagoano, é muito comum, é a mãe que tem uma carreirinha de filhos e aí ela sai para trabalhar e ela deixa os menores em casa. Isso é abandono de incapaz. A partir do momento que ele não possui uma idade para permanecer sozinho e você deixa-o sozinho dentro da casa, mesmo que você ache que ele tem 10 anos, ela já lava prato, ela já limpa a casa, ela já pode cuidar do de 2, isso é abandono e você pode sim responder. Então, são pela dois legislação, tipos. Qual é a idade? Acima de 12 anos? Acima de 12 Então, não existe uma idade específica, Tá. porque vai depender da capacidade da criança. Mas, abaixo de 12 anos, ele é criança. Pela legislação penal, aí a gente tem que ter cuidado para a questão de abaixo de 14 anos. Certo. A partir dos 14 anos, ele pode, com a supervisão de um vizinho, alguma coisa do gênero. Mas ele é totalmente capaz somente aos 18 anos. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Em relação também, eu só queria, só para a gente finalizar, essa questão da alienação parental, que é importante a gente ressaltar, né, mais uma vez, doutora, porque muitas vezes, né, porque um relacionamento não deu certo, e aí, né, quem está com a criança acaba, né, passando, olha, não vale nada, o seu pai não vale nada, a sua mãe não vale nada, a sua avó não vale nada. Isso também se estende aos avós também. Perfeito. Né? Porque também tem essa alienação parental, de repente a mãe não gosta do pai nem dos avós e aí acaba colocando isso na cabeça da criança e ao contrário também, né? O pai não gosta da sogra, da ex-sogra, por exemplo. Né? Perfeito. A alienação parental hoje é um dos maiores motivos para a perda de guarda na esfera civil. O pai e a mãe alegam na esfera civil para poder obter a guarda dessa criança. Ela pode acontecer, e a alienação nada mais é do que você tentar quebrar o vínculo entre parentes. Então, no Brasil, existe 70% mais chances da mulher fazer a alienação do que o homem. E muitas vezes essa alienação ela acontece de forma sutil. Ela não sabe que ela está cometendo esse crime. Ela não sabe o que ela está fazendo. Aquele ódio ali do final do relacionamento que acaba extravasando para a criança, né? Perfeito. Os estudos dizem que a alienação praticada pelo pai, na maioria das vezes, ela é proposital. O pai quer mesmo colocar, a sua mãe me traiu, a sua mãe não gosta de você, então ele faz
de forma direta, ele faz exatamente para quebrar o vínculo. A da mãe, não. A da mãe, na maioria das vezes, ela já vem de um relacionamento e ela não consegue segurar a própria língua, nem para uma criança. Então, ela acha que falar o que ela viveu, dela falar o que ela sente pelo que ela viveu, porque toda história tem duas versões, é normal, é natural. E nesse contexto é feita a alienação. Hoje, o judiciário, ele possui uma equipe multidisciplinar. São profissionais capacitados para descobrir a alienação. A criança tem um linguajar de criança. Quando ele fala termos que não são apropriados por uma criança, o profissional tem esse conhecimento de dizer... falou para aquela criança isso, né? Existem até memórias falsas, porque repete tanto para a criança o que aconteceu que ela começa a decorar. Só que a fala da criança é totalmente diferente da fala do adulto. E o especialista, o profissional especialista, ele sabe identificar se aquilo ali foi o que a criança viu ou se foi o que a criança ouviu. E nesse contexto, boas mães, acabam atingindo o psicológico e perdendo a guarda do seu filho por não estar pronta, por não estar livre do que viveu no passado. Perfeito. Boas orientações também. Doutora Júlia, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que a Associação AME também está aberta, né, para tirar dúvidas também. Tem o Instagram, coloca aí o Instagram da Júlia também, Júlia Nunes _mulher. Perfeito, meu amigo. Muito obrigada. É importantíssimo esse tema e a gente está lá, abertos para tirar todos os esclarecimentos, e a AME está pronta para atender essa mulher e para poder curá-la, porque uma mulher curada não machuca os seus filhos. Meu amiga, um abraço, viu? Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Valeu.